Hoje a nossa aula de micologia irá abordar a micose profunda chamada de coccidioidomicose. A coccidioidomicose é uma micose profunda, também denominada de micose sistêmica, causada pelo fungo dimórfico chamado de Coccidioides immitis nos Estados Unidos e em outros lugares, em outros países, inclusive no Brasil. O fungo causador da coccidioidomicose vai se denominar Coccidioides possadaceae. O Coccidioides possadaceae é um fungo dimórfico, ou seja, ele possui duas formas: a forma filamentosa na temperatura ambiente, como nós podemos observar nas figuras à esquerda, e a forma de levedura na temperatura corpórea no organismo humano, em que o fungo se apresenta como uma levedura grande, denominada esférula, e dentro da esférula contém unidades menores, denominadas de endósporos. O fungo Coccidioides possadaceae, causador da coccidioidomicose, é um fungo que nós dizemos que ele é geofílico, ou seja, o habitat natural desse fungo é o solo. E aí existem regiões que são específicas, né, nas quais nós podemos encontrar esse fungo. No Brasil, o fungo ele só foi descrito na região Nordeste. Existem vários casos relatados na Bahia, no nosso estado, né, aqui no Ceará, no Maranhão e no Piauí. Esse fungo, o Coccidioides possadaceae, ele é um fungo que ele prefere as regiões desérticas, regiões bem secas, com aquele chamado clima semiárido. São regiões que apresentam uma baixíssima pluviosidade e uma vegetação que nós denominamos de xerófitas, como as cactáceas, por exemplo, e que os solos, né, dessas regiões se apresentam como solos alcalinos. Então, essas são as regiões de predileção para o crescimento do fungo, dos solos para o crescimento do fungo. A coccidioidomicose é também denominada de febre do deserto ou reumatismo do deserto por conta da sua característica endemicidade, né, no Vale do São Joaquim, nos Estados Unidos, na região ali próxima ao Texas, onde esse fungo está presente de forma endêmica, e sempre são conhecidos casos, né, anuais da doença nas populações que vivem nessas áreas. Nas Américas, principalmente na América do Sul, o fungo já foi descrito na Venezuela, no Paraguai, na Argentina e no Brasil também, apenas na região Nordeste. Uma atividade que parece estar sempre relacionada a contaminação das pessoas pelo fungo, pelo Coccidioides possadaceae, parece ser o hábito de caçar tatus, né? Mas não por conta do animal em si, né, do tatu, mas por conta do local em que esse animal vive, né, que na verdade são em buracos, né? Ele cava tocas, né, abaixo da terra, do solo, e as pessoas quando vão caçar tem que ter um contato muito próximo com o solo. E nesse momento, que é o momento que ocorre a contaminação das pessoas com o fungo, ocasionando a coccidioidomicose. Um outro hábito que parece também ter influência no desenvolvimento, na aquisição e desenvolvimento da coccidioidomicose, é o ato de cavar poços artesianos, poços artesanais, também relacionado à escavação de terra, ao revolvimento da terra, né? E o contato aí com as partículas do fungo. Não parece haver predileção do fungo, né, a doença em si, por raça, sexo ou idade dos indivíduos acometidos. Os homens, na verdade, eles parecem ser mais acometidos, mas na verdade isso parece estar relacionado principalmente à exposição dos homens a atividades de risco que podem levar o contato com o fungo, como eu falei, a caçada de tatus, cavar poços artesanais, qualquer atividades relacionadas com o solo e que levem ao revolvimento da terra e que propicie a contaminação dessas pessoas com essas partículas fúngicas presentes nos solos. O Coccidioides possadaceae é um dos fungos, e aliás dos micro-organismos mais virulentos
que nós temos notícia. Esse micro-organismo ele é considerado o nível de biossegurança 3, que se transmite facilmente pelo ar, né? Isso se deve ao tipo de partícula, à estrutura desse fungo, né? Nós dizemos que ele é composto de artroconídeos com disjuntores, né? Os artroconídeos são estruturas fúngicas em fase micelial, composta, né, pelo material celular do fungo, intercaladas com material em que não há material celular, né, em que há um rompimento, pode haver um rompimento dessas estruturas, e o fungo ele tem uma facilidade de sobrevoar a longas distâncias, né, são locais onde ocorre uma quebra dessas partículas fúngicas, que nós dizemos que são os disjuntores, né, ele faz com que o fungo ele fique como se fosse com asas, né, e aí ele pode sobrevoar e ele pode estar presente a longas distâncias do ponto original, favorecendo assim a contaminação, né, de pessoas e animais. Então, a principal forma de infecção, né, que das pessoas adquirirem a coccidioidomicose é através da inalação dessas partículas fúngicas de fase micelial do fungo, que são esses chamados de artroconídeos, que estão presentes nesses solos, né, nesses solos de vegetação xerófita, solos secos, de locais quentes, com baixa pluviosidade, como nós vimos. É uma doença não contagiosa, ou seja, não se transmite de homem para homem, do animal para o homem, né? Se transmite em contato com solos contaminados com o fungo, quando a pessoa inala, né, através da inalação de solos contaminados com o fungo. Quando pessoas ou animais com a coccidioidomicose excretam seus materiais biológicos em solos, né, por exemplo, excretam urina, pus, sangue, ou mesmo no caso de animais, decompõem sua carcaça, né, contendo leveduras do coccidioides, essas leveduras, ao terem contato com o solo, na temperatura ambiente, elas vão ocorrer a reversão para a fase filamentosa do fungo, que são chamados artroconídeos com disjuntores, aquelas estruturas que nós vimos nos slides anteriores. E essas estruturas de fase micelial do fungo, né, ou filamentosa, que ocorrem à temperatura ambiente, são as estruturas que vão estar presentes no solo, contaminando esse solo, e que vão servir de material para contaminar pessoas ou animais que tiverem contato com esse fungo, né? E assim se dá o ciclo biológico do coccidioides no ambiente, né? As pessoas e animais contaminados excretam as leveduras através dos seus materiais biológicos, a levedura denominada de esférula, contendo os endósporos. Essas leveduras, ao chegar em contato com o solo, com o ambiente, se revertem para a fase filamentosa, e essa fase filamentosa pode ficar durante anos nesses solos, né? Uma camada ali de 10 a 30 centímetros de profundidade ao abrigo da luz solar, até que outras pessoas e animais tenham contato com esse solo contaminado através de atividades, né? Pode ser atividades laborais, como nós vimos a caçada de tatus, a cavar poços artesanais, construção civil, ou qualquer atividade que se tenha esse contato direto com o solo, atividades recreativas inclusive, e as pessoas se contaminarem com o fungo através da inalação desse solo contaminado e desenvolver ou não a coccidioidomicose. Nesse slide nós observamos um pesquisador da área, né, da coccidioidomicose, o Dr. Bodo Vanck, fazendo uma coleta, né, de solo em uma área suspeita, né, de solo contaminado, a partir de uma toca de tatus em um local que foi relatado casos humanos e em cães, né, que são animais que costumam acompanhar os seres humanos nas caçadas de tatus e que também são animais muito suscetíveis e muito sensíveis aos sintomas da coccidioidomicose. E como a coccidioidomicose se manifesta? Bem, na maioria dos casos, cerca de 60% dos casos, as pessoas que têm contato com o fungo, né, com solos contaminados com o fungo,
na verdade, não vão manifestar sinais ou sintomas, a grande maioria dos casos. Dependendo da quantidade de partículas fúngicas inaladas e também do status imune do hospedeiro, que é outro fator importante, essas pessoas que tiveram contato com o fungo, nas atividades, né, que nós falamos, que podem propiciar esse contato, vão apresentar a forma pulmonar aguda. A forma pulmonar aguda, ela pode se assemelhar a uma pneumonia bacteriana, pode se assemelhar a um quadro de tuberculose, inclusive é feito o diagnóstico diferencial com essas enfermidades. Uma outra manifestação clínica mais restrita de ocorrer, que normalmente está relacionada a pessoas que manipulam ou manuseiam o coccidioides em laboratórios, né, que trabalham com esse micro-organismo em laboratório, é a forma cutânea primária. A forma cutânea primária, ela pode ocorrer, por exemplo, se a pessoa se machucar, se ferir com uma agulha contaminada com fungo, né, o dedo. Então, nesse local onde houve, né, a penetração do fungo, vai aparecer ali uma ferida, uma úlcera e normalmente não ocorre uma disseminação, fica restrito somente ao local de inoculação. Já existem casos, né, quadros clínicos que nós denominamos de forma disseminada, né, e que afeta pessoas com graus de imunossupressão, né, ou com outras comorbidades, e que a partir do contato inicial com o fungo, a partir da inalação ou a partir da forma pulmonar aguda, a doença ela ocorre de forma disseminada, né, toma todo o organismo desse indivíduo e aí inclusive podem aparecer manifestações cutâneas, né, em todo o corpo, mostrando a disseminação da doença nesse caso. Então, a maioria das pessoas que têm contato com o fungo não vão desenvolver a doença, né? Cerca de aproximadamente 60% dos casos não vão desenvolver a doença. Só vai mostrar que houve esse contato, né, com o fungo através de testes ou de sorologia ou de intradermoreações contendo antígenos do fungo, como a coccidioidina ou a esferulina. Tá? A segunda forma mais comum, né, após o contato com o fungo, é o desenvolvimento da forma pulmonar aguda, né, que, como eu disse, se assemelha a um quadro de uma pneumonia bacteriana, como se tivesse um curso mais arrastado, se assemelha a um caso também de como se fosse uma tuberculose, inclusive durante muito tempo foi muito confundida com tuberculose, a coccidioidomicose. Então a forma pulmonar aguda apresenta um amplo espectro de sintomas, todos relacionados ao trato respiratório. O paciente apresenta tosse, pode ser uma tosse, normalmente é uma tosse produtiva, né, tosse com expectoração, com catarro, né. O paciente pode apresentar febre, as dores torácicas, né, chamada dor pleurítica no momento da inspiração, e manchas vermelhas pelo corpo, né, denominadas de exantema. Já na forma disseminada da doença, da coccidioidomicose, além do trato respiratório, o fungo vai estar presente em vários outros órgãos ou sistemas. Ele se dissemina através da via sanguínea e da via linfática para órgãos como a pele, onde a pele fica completamente repleta, né, de úlceras, de escaras, que você inclusive consegue fazer o isolamento do micro-organismo desses locais. Você pode também fazer o isolamento a partir da medula óssea, de meninges e de vários outros órgãos ou sistemas. Essa apresentação é uma apresentação mais grave, né? É uma apresentação progressiva, em que se o paciente não for tratado, diagnosticado e tratado, a grande maioria dos casos vai a óbito. E a outra forma, né, como eu falei, é uma forma mais rara, muito relacionada a pessoas que trabalham diretamente com fungo, né, em laboratórios, que é normalmente a forma cutânea primária relacionada à inoculação acidental do fungo através de agulhas, né, algum objeto pérfuro-cortante, em que ocorre a formação de pápulas, pústulas ou úlcera diretamente naquele local de inoculação, não ocorrendo assim a disseminação do micro-organismo para outros locais desse indivíduo.
O diagnóstico da coccidioidomicose passa inicialmente pelo treinamento dos profissionais para terem a suspeita clínica, né, da doença em locais que tem uma presença do fungo, que tem endemicidade, né, para o coccidioide. A região nordeste do país é uma região importante para isso, em que os profissionais devem estar atentos a pessoas com sintomas respiratórios que tenham na sua história clínica, né, na sua anamnese, possibilidade de ter contato com o fungo. Então, o diagnóstico inicialmente clínico e a confirmação com exames laboratoriais. A partir da forma pulmonar aguda, em que o paciente apresenta sintomas respiratórios, com tosse, né, pode ser colhido o escarro desse paciente e feito um exame direto desse escarro com hidróxido de potássio, na concentração de 10 a 20%. A procura da forma leveduriforme, né, do fungo, que é uma levedura grande, denominada de esférula, como nós estamos observando nas figuras aqui à direita. Então, as esférulas, elas podem ser observadas de várias formas, né? Podem ter esférulas rompidas, liberando endósporos, então podem ter esférulas maiores, esférulas menores, com uma grande quantidade de endósporos, com poucos endósporos, né? E o observador ele tem que estar atento a esses possíveis tipos, né, de visualizações dessas leveduras do coccidioides, que são leveduras grandes. Então, esse exame direto que nós vimos no slide anterior é um exame importante, né? Porque é um exame que ele pode ser feito diretamente a partir do material clínico do paciente, é um exame rápido, né? Já a cultura, né, é um exame que normalmente não é recomendado de ser feito, né? Nesse caso, especificamente do coccidioides, da coccidioidomicose, não se recomenda a cultura, né? Por quê? Porque o Coccidioides possadace, ele é um fungo nível de biossegurança 3. Então, os laboratórios que trabalhem com esse fungo, que estão habilitados a trabalhar com esse fungo, eles têm que ter nível de biossegurança 3, e são poucos laboratórios, né, que estão capacitados, que têm estrutura para isso. Então, é muito fácil da equipe, né, técnica se contaminar caso não haja essa estrutura e condições de trabalho, de treinamento para fazer essa cultura, né? Então, a cultura ela é totalmente contraindicada para o Coccidioides possadace, né? Aqui nós estamos vendo foto, né, de estruturas de cultura desse fungo na fase filamentosa, a temperatura ambiente, mas nós frisamos que isso não deve ser feito em laboratórios que não tenham estrutura apropriada para isso. E aí, por conta do alto risco de contaminação pelo fungo em cultura, né, a cultura ela não se torna recomendada, e aí nós damos preferência a outros métodos de diagnóstico para coccidioidomicoses. Então, o exame direto a partir do escarro do paciente, métodos de diagnóstico, né, de citologia, de histopatologia, também são métodos importantes, né, que nós vamos utilizar colorações próprias para fungos como o PAS, o Grocogomori, a prata metenamina, que são colorações melhores para visualizar fungos, como nós estamos vendo aqui na figura acima à direita, né, em que nós observamos uma esférula, aqui corada pelo Giemsa. Os testes sorológicos também são testes bastante importantes para o diagnóstico, né, na presença da suspeita clínica. Os testes de imunodifusão, os testes de ELISA, né, então são testes que cada vez mais eles vêm ganhando importância para o diagnóstico dos pacientes por conta do problema da cultura do fungo. E como devem ser tratados os pacientes que adquirem a coccidioidomicose? Bom, vai depender de cada caso, né? Aqueles pacientes que apresentam a doença em sua forma grave, em sua forma disseminada, ou uma forma pulmonar grave da doença, eles devem ser tratados inicialmente com uma dose de ataque de anfotericina B, que é um antifúngico sistêmico, né, que deve ser utilizado por via endovenosa, aplicado em hospitais, né, de uso exclusivo hospitalar, que possui inúmeros efeitos colaterais e reações adversas, mas que é muito eficaz em combater
vários fungos causadores de micoses sistêmicas, como Coccidioides possadase. Então, nesses casos é feita uma dose inicial com anfotericina B por alguns dias e o tratamento continuado, né, com uma droga, um derivado azólico, que pode ser o itraconazol ou o que mais comumente se usa para o coccidioides, que é o fluconazol, por conta da sua melhor penetração nos tecidos, né? Então, se o paciente ele for um paciente que tem um quadro respiratório pulmonar que não seja grave, né, pode ser que esse paciente nem necessite de fazer uso inicial da anfotericina, e aí ele faz o tratamento apenas com o itraconazol e o fluconazol, por um período, né, que pode ser de algumas semanas a meses de tratamento, dependendo de cada caso, né, e aí o paciente vai sendo reavaliado.